ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje, pra comentar de um capítulo sensacional, mais uma ação de feira aí, desde o momento que a gente viu o Sanji tendo um destaque muito grande com a calamidade no capítulo 988 e 40 capítulos depois, o Sanji agora lutando contra o Queen. Aconteceu muita coisa em Onigashima desde o primeiro destaque do Sanji até esse. Teve alguns altos e baixos com o personagem, mas cara, esse capítulo foi insano pra ele. E a gente vai comentar sobre tudo isso aqui. Mas antes de começar o capítulo, a gente queria comentar sobre essa capa colorida que particularmente me chamou muita atenção. A gente sabe que o Oda geralmente bota muitos mistérios nas capas coloridas dele, como aquela capa do Momonosuke dragão e o Luffy com a roupa de Wano e dos Kozuki. E essa me chamou muita atenção pelo seguinte: além de ser muito legal, né, a gente vê o Jinbe como Mario, o Franky como Donkey Kong, cara, isso é muito legal, o Zoro como Link, mas o que realmente me chamou a atenção foi a Robin vestida como demônio, como qual ela apareceu lutando contra a Black Maria, e o Luffy. A gente sabe que o Luffy tem várias possíveis ligações com o Joy Boy e com o Nika, mas isso me chamou muita atenção a forma como o Luffy foi desenhado. Aqui ele é o Ken de Street Fighter, mas o Ken não tem um cabelo de fogo, e o que me chamou muita atenção é esse cabelo e a sobrancelha do Luffy. Isso deixou o Luffy igual ao Nika. Cara, isso é muito legal, e isso pode até revelar a possível aparência do Deus do Sol. Fora que o Luffy tá usando fogo nas suas duas mãos, e a gente já fez vídeos aqui no canal falando da relação do Luffy e do Dragon com os Shandian, e possivelmente com os Lunaria e o Nika. E o Luffy já usou fogo algumas vezes lutando contra o Kaido, e a gente sabe que os Lunaria são uma raça que dominavam fogo e que provavelmente são dos deuses que viviam em Marijoa antes. E isso até me fez refletir o seguinte: imagine se o próximo Gear do Luffy surpreende a todo mundo e ele vai usar punhos de fogo dessa forma. Afinal, ele usou fogo no primeiro ataque que fez dano verdadeiro no Kaido, e em outro pequeno momento em que o Luffy nem hack usa, ele só vai com fogo direto. Bom, muitos mistérios, mas vamos seguindo pro capítulo. No palco principal, a gente vê o diálogo da CP0 e os caras continuam fazendo review de capítulo no meio da guerra. Eles fazem mais review do que os próprios youtubers. E eles estão falando ali com um agente misterioso, que não é nada misterioso, porque se a gente for ver o Dendemushi que ele tá conversando, tem a barbinha ali do Robilos. E é muito interessante, o que abre esse diálogo é a existência do dragão igual ao Kaido, que bate com a fruta, que é uma falha do Vegapunk. E nós, na verdade, sabemos que foi um sucesso. A única coisa que nos resta saber é se Momo consegue usar a forma híbrida que Kaido usa. Mas provavelmente sim, afinal Momo já reproduz até as propriedades da fruta com as nuvens flamejantes, mas no fim isso não faz muita diferença para eles. Então o diálogo continua e o agente fala sobre ter recebido ordens de cima, sobre a derrota de Kaido, duas delas na verdade. O termo ordens acima é o mesmo que Doflamingo usou no momento em que tentou matar Moria em Marineford, e para mim isso remete aos Gorosei, porque acreditamos que os agentes da CP0 não têm conhecimento sobre In, até porque a existência do In pode abalar o mundo. A gente fala mais sobre isso nesse vídeo aqui, mas ainda assim fica uma ambiguidade sobre isso, porque mesmo sendo uma conversa entre agentes, eles não mencionam o Gorosei, talvez para manter um sigilo ou algo assim, mas com certeza eles não sabem da existência de In-sama. E essa primeira ordem é uma decisão do governo. Eles decidiram anexar o país de Wano como território do governo, em caso de uma derrota de Kaido, e não como eles geralmente fazem, colocando um representante do país, mas à força. Afinal, uma frota de navios se aproxima do país, e isso nos faz pensar sobre a importância do país. Vamos nos aprofundar mais nisso em um próximo vídeo aqui que vai sair essa semana no canal. Mas a ideia é, Wano é um país importante historicamente e em poder bélico. Embora a gente vai falar disso no próximo vídeo, eu vou dar uma resumida pra vocês. Uma teoria muito interessante, escrita por um usuário do Reddit chamado Gyrozep, traz uma ideia incrível sobre a importância de Wano. Resumidamente, em Skype, descobrimos que existe um material que sai das rochas do mar, ou seja, os Kairosek, e que forma as nuvens da ilha. Esse material é produzido na fumaça de erupções vulcânicas, e no capítulo 924 descobrimos que Wano é o país de origem dos Kairosek, que aparece desde o início da obra com o Smoker. Além da ilha ser basicamente um vulcão gigante desse ponto de vista aqui, o Monte Fuji, afinal, sabemos que a cultura da família que foi Shogun do país por gerações originou a escrita dos Poneglyph. O Dom tem blocos de pedra como o dos Poneglyph, e Wano é uma terra de minérios preciosos e grandes ferreiros e artesãos, o que me leva a crer que o material dos Poneglyph foi criado também no país. Afinal, nesse quadro, os Kozuki talhavam as pedras em lava e fumaça. Além disso, é claro, Kaido usa Wano como fábrica para suas armas, que são vendidas no submundo e que também pararam nas mãos de marinheiros, ou seja, não só pela importância histórica,
mas pelo poder bélico que o país é capaz de produzir. E por isso o governo quer. E também, é claro, até ressaltando aquela nossa teoria que a gente postou um tempo atrás sobre o saque de Binks, no começo da música fala sobre um pássaro que desenha um anel no céu e a entrega do saque ao redor do mundo, o que é uma referência clara ao brasão dos Kozuki e à entrega dos Poneglyph. Afinal, também existe um material que foi encontrado em Dressrosa, das armas traficadas por Doflamingo e Kaido, que era chamado Ferro Sake, que na minha opinião pode ser o nome no qual é chamado o Kairosek no submundo, e que esse seria o material dos Poneglyph e a música faria referência à entrega dos Poneglyph dos Kozuki pelo mundo. E voltando pro capítulo, na segunda ordem que o agente fala, descobrimos quem era o agente afinal. E é claro, a gente sabia que era o Rob Lucy. E ficou bem aberto aonde o Rob Lucy tá. Afinal, a sala que ele tá parece realmente um convés navio, que linka com a cena que a gente vê depois, que são os navios chegando em Wano. E ao mesmo tempo parece uma sala do castelo Pangea, o que deixa essa ambiguidade se ele tá indo pra Wano ou se apenas ele tá em Marijoa passando a informação pra CP0. E a segunda possibilidade de ele estar em Marijoa é reforçado pela ideia da segunda ordem que ele passa, que eu vou falar aqui: capturem Nico Robin. A gente tem duas interpretações pra essa fala, que ele tá falando isso pra os agentes que estão lá, que eles que têm que capturar o Nico Robin, ou falando exatamente o que foi passado pra ele: capturem a Nico Robin, ou seja, a ordem que ele recebeu. Mas capturar a Robin? Peraí, é sério? O Rob Lucy falando disso? Mas enfim, brincadeiras à parte, é bem óbvio que eles vão esperar os piratas estarem acabados pra fazer a limpa e capturar a Nico Robin. Mas acho muito improvável que isso aconteça de verdade, já que não tem espaço pra mais um Water 7, a gente não tem espaço pra mais uma vez a Robin ser capturada e ter um resgate na história. E além do poder bélico, como eu disse, eles precisam da Robin pela sua capacidade de ler os Poneglyph, e ela não pode estar entre os piratas, afinal, como a gente sabe, a Robin é a única pessoa capaz de revelar a verdadeira história desse mundo e trazê-la à tona. Inclusive, na minha opinião, ela é o personagem mais importante de One Piece, mas como eu falei, a gente vai falar no próximo vídeo que vai vir aí no canal. E nesse mesmo momento no capítulo, a gente vê a Robin e o Brook, e eu quero que nesse momento o nosso profeta Isaac dê sua palavra. Quando o cara acerta, tem que ser chamado de profeta mesmo. Bom, brincadeiras à parte, quando a luta de Robin e Black Maria acabou, a gente viu a Robin cansada e uma câmera observando ela e o Brook. E muita gente criticou que o Brook não tinha feito nada nessa luta e que ele teve pouco destaque em Onigashima, assim como o Sop. Mas sobre isso, no vídeo de capítulo, eu comentei que o Oda tá guardando personagens que ele não utilizou ainda, que não teve um X1, o Brook e o Sop, para utilizar mais tarde. E o Brook é um exemplo. Ele estando com a Robin 100% intacto, sem ter lutado ainda, vai abrir espaço dele ter uma luta no futuro, e a gente até especulou que poderia ser com a CP0, caso eles queiram capturar ela e assim continuar aquele arco de Water 7, porque essa organização secreta tem a ver com a Robin, realmente. E depois disso, novamente a gente volta pro Momonosuke fora do domo e da sua dificuldade de criar as nuvens flamejantes. Sinceramente, eu fiquei pensando sobre isso esses dias e criei uma ideia bem maluca pro Momo. Uma coisa que, bom, acho até que dá pra perdoar esses pecados. Como eu disse no vídeo de capítulo passado, o Momo com a motivação certa consegue agir. E eu imaginei o seguinte, até pra dar uma emoção à cena, o Momo não vai conseguir fazer aquelas nuvens completamente. E movido por uma coragem incomparável, que é o significado do seu nome, ele em forma de dragão e com a ajuda de algumas nuvens que ele conseguiu fazer, ele iria conseguir parar o Onigashima com os próprios braços, como seu pai fez com os bainhas no Caldeirão Fervente, e essa sim eu acho que seria uma cena para ele se redimir, e mostrar a coragem e a força que o filho do Kozuki Oden precisa ter. Eu acho que seria muito legal, daria uma página dupla sensacional, mas é um tiro no escuro nosso, eu acho que seria bem bacana. Mas voltando ao capítulo, a gente vê Yamato em sua forma animal, belíssima, diga-se de passagem, indo pro domo desarmar ou destruir as bombas e armas que existem no arsenal gigante do porão. Sinceramente, eu fiquei até curioso sobre esse arsenal. Pode existir armas e muitos segredos nele, e Yamato é um grande personagem com foco em Onigashima, e ela tá indo pra lá, com certeza vai ter algo mais nisso. E é aí, meus amigos, chegamos nessa parte do capítulo, a parte onde vamos falar da besta enjaulada que foi liberta, a máquina mortífera que superou o segundo do bando, a arma secreta do chapéu de palha, Sanji. E é nesse momento que eu tiro o seu lugar de fala, porque eu quero falar sobre isso. Me desculpe, amigo Léo. É sensacional e controverso o que aconteceu com Sanji. Vemos sua batalha contra Queen, onde ele está desviando dos ataques com muita dificuldade. E isso já cai um pouco aquela especulação dele ter uma haki da observação avançado que vê um pouco no futuro como Luffy, já que ele tá tendo tanta dificuldade assim. Mas é claro que ele pode desenvolver isso mais pra frente. Porém, ele acaba recebendo um desses ataques de Queen. E o Queen fica pedindo pro Sanji vestir o traje, já que ele usou contra o King. E pra ele ver o poder da Germa 66. Sanji continua sentindo o corpo dele estranho, e isso pra mim tem um motivo muito claro. Muita gente já teorizava sobre o Sanji despertar seu genes Vinsmoke. Inclusive, semana passada fizemos um vídeo sobre isso. Acreditamos que o traje serviu como uma chave para destravar isso nele. O traje conseguiu despertar esse poder no Sanji. Depois disso, o Sanji acerta o Queen com seu Diabo Jumbo Grill Shot, que arremessa o gordão para longe. E isso abriu uma janela muito interessante, porque o Sanji, em um chute entre aspas comum, como o Queen disse, conseguiu causar um dano considerável
nele, mas ele se pergunta se há algum jeito dele fazer um dano verdadeiro nele. E bom, vocês sabem muito bem que isso abre uma margem muito interessante pro Sanji, para ele finalmente fazer a tão famosa e esperada pela comunidade de One Piece e para nós, a Chama Negra. Até porque o Zoro já teve um contato com o Ryo, agora falta o Sanji. Existem usuários por ali e o próprio vovô Ryo. Sanji pode ver isso neles ou lembrar do que viu antes e reproduzir isso nas suas chamas. E cara, é o Perna Negra. Embora o terno seja a maioria do tempo preto, não vai mais ser a cor do terno que vai decidir isso, mas sim seu poder e sua força, e é claro, se ele usar as chamas negras. Então o nome Perna Negra fará muito mais sentido. E depois dessa exibição de poder bizarríssima do Queen, ele se torna uma cobra e envolve Sanji quebrando todos os seus ossos. Ok, embora bizarra, é muito louca a transformação do Queen. O que ele faz com a tecnologia e com seu fruto é de um nível sensacional e, como ele disse, talvez nem Vegapunk conseguisse fazer isso. Queen é com certeza um gênio. Mas aí, amigos, vemos o nascimento de um poder inigualável. Perna de vidro? Quero ver quem vai chamar o Sanji de perna de vidro agora, vai ter que bater na massa, parceiro. Afinal, depois do Sanji, ficar nesse estado que me fez quase desmaiar de rir, ele regenera absolutamente todos os seus ossos quase instantaneamente. Pois é, amigos, a tal estranheza do corpo do Sanji era isso. Seu corpo despertou os poderes de seus irmãos. E ele se lembra disso até da sua infância, já que aconteceu e ele viu muito enquanto ele viveu com os Vinsmoke. E é aí que na última página do capítulo que foi onde eu fiquei sem acreditar. Quando o Queen puxa sua espada e tenta acertar a cabeça do Sanji, o maluco simplesmente não se move. E a espada do Queen é quebrada no meio. E agora eu vou comparar com vocês um grande e poderoso Yonkou e um Hellis Pirata. E essa cena me deixou impactado. Sanji alcançou um nível de resistência absurdo nesse momento. E é insano, afinal, ele nem mesmo vestiu o traje ainda. E sobre esse despertar do Sanji, tem duas coisas que eu quero comentar aqui. E a primeira delas, é claro, é sobre a polêmica dele estar despertando o Genes e usar o traje e tudo. Uma visão que eu tenho muito interessante do Sanji sobre isso, é pegando como base a frase que ele fala com o Zoro quando a luta contra o Queen e o King começa. Eles falam que se eles vencerem essa luta, a imagem do Luffy se tornando o rei dos piratas está cada vez mais perto. Lá antes do time skip, quando os Mugiwara são espalhados pelo mundo, o Zoro vai parar justamente na ilha do Mihawk. E o que acontece? A gente tá vendo o Zoro diante do cara que ele mais quer vencer na vida e que é a realização do sonho dele. E o que o Zoro faz? Ele se ajoelha, coloca a sua cabeça no chão e quebra completamente o seu orgulho para ser treinado por aquele que ele quer matar só para tornar o Luffy o rei dos piratas. E o próprio Mihawk percebe isso. Um homem com uma determinação tão grande como ele só faria isso por outro homem. E eu acho que é basicamente isso que vai acontecer com o Sanji. Por mais que ele odeie sua família, a gente sabe o quanto ele odeia, o quanto a guerra é desgraçada, ele ainda assim vai ter que quebrar seu orgulho e aceitar o poder que ele tem para vencer o Queen e estar cada vez mais perto de ver o seu capitão como o rei dos piratas. E eu acho que isso ia ser um desenvolvimento muito legal pro Sanji, eu acho que seria incrível. E talvez isso fosse até acontecer em Holy Cake, mas o Oda escolheu guardar isso mais pra frente em um ano, quando o Sanji enfrentasse o Queen. E por mais que muita gente tenha pensado que foi um upgrade do nada, o Sanji simplesmente recebeu um poder do nada, do além, eu acredito que não. Eu acho que vai enriquecer ainda mais o personagem, vai trazer muito mais honra e muito mais poder pra ele, mesmo que tenha sido algo que não partiu dele. Assim como a gente fez até o paralelo com o Zoro, né? O Zoro aprendeu muita coisa com o Mihawk, isso eu tenho certeza. E ele vai usar das técnicas do próprio rival dele pra fazer o Luffy rei dos piratas. Então o Sanji faria o mesmo, ele usaria o poder daqueles que ele odeia pra tornar o Luffy rei dos piratas. E a segunda coisa que eu quero comentar é justamente o próprio despertar do Sanji. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante é que o Sanji ele é diferente dos outros irmãos. Ele não tem aquele cabelo muito maluco ou com uma cor diferente, ele é o mais humano possível, e até o Oda já tinha mencionado isso, embora a gente saiba que agora não é verdade, né? Ele no fim era o que mais aparentava ser um humano normal. E isso, junto com a frase do Judge sobre o Sanji ser o maior fracasso da guerra, me leva a acreditar que o Sanji na verdade vai ser o maior sucesso da guerra, porque o Sanji já é insanamente forte mesmo antes de ter esses poderes, mesmo antes de ter despertado isso de seus irmãos, e agora que ele despertou isso, o Sanji vai ficar ainda mais poderoso. Talvez ele tenha passado o rapaz das três espadas aí, viu? E isso é claro, além da resistência, a regeneração e os outros poderes que os Vinsmoke têm, aquela teoria de que o Sanji tem um gene de um Lunaria pode acabar sendo muito verdade. E no fim eu quero muito ver o desenrolar disso, eu quero ver como o Sanji vai desenvolver esses poderes, o próprio desenvolvimento do personagem e como vai se seguir essa batalha. Porque sinceramente, o Sanji ainda não conseguiu fazer um dano muito forte no Queen, mas quando fizer eu tenho pena desse dinossauro, porque se o Queen não conseguiu fazer nenhum dano verdadeiro no Sanji até agora, acabou pra ele, né? E como a gente falou antes no vídeo, eu quero muito ver se essa teoria das chamas negras vai realmente acontecer. O Sanji misturar Ryo nas chamas que ele tem e conseguir fazer danos verdadeiros no Queen. Afinal, ele é conhecido como Perna
Lanterna Negra. E eu acredito que isso não seja só pelo terno dele ser preto. E cara, vendo isso, talvez o Sanji realmente consiga realizar o que ele disse lá em Thriller Bark, que um dia ele vai ser o homem mais temido pela marinha. E é com isso que finalizamos esse vídeo. Infelizmente não vai ter capítulo próxima semana, então não dá pra saber se essas nossas teorias vão se concretizar, a gente vai ter que esperar um pouco mais, mas com certeza aqui no canal vai ter vídeo. Vamos continuar produzindo mesmo não tendo capítulo. E esperamos que vocês tenham gostado. Valeu! Valeu, galera!